E aí, meus queridos cinéfilos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João Pedro. Estamos de volta para mais um vídeo no canal do Cinema com João Pedro, né? E no vídeo de hoje eu venho aqui trazer para vocês a resenha de um dos filmes mais esperados, se não for o filme mais esperado do ano, que é Avatar: O Caminho da Água, dirigido pelo James Cameron. É um filme de 2022 do gênero ficção científica e aventura, que é uma sequência do já clássico moderno Avatar de 2009, que foi uma verdadeira revolução em termos de tecnologia, em termos de efeitos especiais, e ganhou vários Oscars e continua sendo relevante, teve várias influências aí nas técnicas de captura de movimento e continua tendo essa influência. A sequência é ambientada 15 anos depois dos eventos de Avatar e, de novo, ela acompanha o Jake Sully, que agora ele está permanentemente no corpo dele de Avatar, né, de Na'vi, e ele acaba criando uma família de 4 filhos com a nativa Neytiri, que é o interesse amoroso dele no primeiro filme. Eles vivem pacificamente em Pandora, até que, novamente, os seres humanos militares, o povo do céu, né, como eles chamam, invade Pandora novamente, dessa vez com a missão de colonizar o planeta. E isso força o Jake e a família dele a fugirem da floresta e a irem para o Recife, onde tem uma outra tribo de navios, uma tribo que aprendeu a viver no mar, eles são mais adaptáveis, digamos assim, ao ambiente marítimo. E o Jake e a família dele vão ter que aprender a se adaptarem para sobreviverem às ameaças que estão por vir. Bom, esse filme ele estava na lista de muitas pessoas de filmes mais esperados do ano, mas eu devo admitir que eu não estava tão animado assim para assistir Avatar: O Caminho da Água, né, no caso. Por quê? Bom, primeiro, a demora de 13 anos de um filme pro outro, porque, né, tipo, 3 anos, 4 anos ainda vai, agora 13 anos, cara, tipo, pra mim as expectativas foram baixando a cada ano que passava. E ainda tem o fato de que o James Cameron anunciou 4 sequências de uma vez. Além do 2, ele anunciou o 3, o 4 e o 5. Elas vão ser lançadas a cada 2 anos, né, a partir desse ano. Então, 2024 tem o 3, 2026 o 4 e 2028 o 5. E tudo isso me fez acreditar que o propósito inicial do James Cameron era somente tipo ganhar dinheiro com essas sequências, porque Avatar continua sendo a maior bilheteria de todos os tempos, tem quase 3 bilhões de dólares de bilheteria mundial. E isso me fez pensar que as sequências não fariam nenhum bem à história, porque ela ficou muito bem amarrada no final do primeiro filme e eu não sabia como que o James Cameron iria inovar nessa história, igual ele inovou, por exemplo, no visual, né, na tecnologia, nos efeitos especiais. E mesmo que, em sua essência, o filme seja basicamente a mesma narrativa do original, o Avatar: O Caminho da Água, ele é uma prova de que ninguém faz blockbusters igual o James Cameron. Para quem não sabe, o James Cameron ele é um diretor que já vem trabalhando desde muito tempo aí. Ele é bem famoso pelos filmes que ele fez nos anos 80 e 90, né? Por exemplo, Aliens: O Resgate, O Exterminador do Futuro 1 e 2, Titanic e, mais recentemente, né, Avatar. E o roteiro, que é escrito pelo James Cameron, pelo Rick Jaffa e pela Amanda Silver, que também são os roteiristas do primeiro, ele é bem superficial. Mas o que faz Avatar: O Caminho da Água ser uma experiência muito prazerosa para o espectador é justamente a maneira com que a direção do James Cameron consegue imergir o espectador dentro desse universo. A gente se sente realmente imerso, aprendendo junto com os personagens. E isso faz toda a diferença nesse filme. Isso faz com que ele seja uma experiência cinematográfica muito prazerosa. E certos personagens da trama original, né, da narrativa original, eles reaparecem aqui de uma forma surpreendente. Não vou falar como, porque é spoiler, mas tipo, o jeito que eles aparecem e o jeito que eles conseguem desenvolver os personagens é muito bom, é muito autêntico e parece apontar para algo genuinamente novo
e não uma repetição 100% Ctrl+C, Ctrl+V do original, então isso é muito bom. Algumas novidades são introduzidas para que, novamente, né, o filme não seja uma cópia 100% exata do original, e essas novidades acabam sendo as melhores coisas do filme. E um exemplo claro disso são os filhos do protagonista, os filhos do Jake Sully. Eles são os melhores personagens do filme de longe. Tipo, são os personagens que a gente mais se identifica, que a gente mais se importa, porque a gente já aprendeu a se importar com o Jake e com a Neytiri. Então, a missão do James Cameron, do Rick Jaffa e da Amanda Silver nesse roteiro é fazer você se importar com a jornada que os filhos deles vão percorrer na trama, né? E provavelmente eles vão ter uma importância muito grande nas sequências. E eu realmente espero que isso aconteça, porque se for a mesma coisa toda a sequência, aí vai ser meio triste, vai ser meio que um desperdício de dinheiro, porque Avatar: O Caminho da Água, para quem não sabe, é o filme mais caro de todos os tempos. Ele custou 460 milhões de dólares, porque o James Cameron esperou para ter uma tecnologia que ajude muito a filmar cenas debaixo d'água com captura de movimento. Isso eu vou falar um pouquinho mais tarde. Mas grande parte do tempo robusto, de 3 horas e 12 minutos de duração do filme, é usado para enriquecer a mitologia desse universo, que já é muito rica. E muitas pessoas podem achar isso cansativo, né? Porque 3 horas e 12 minutos de filme é o segundo filme da Disney que tem mais de 3 horas de duração, depois do Ultimato, né? Algumas pessoas podem achar isso cansativo, né? Especialmente ver no cinema, mas eu achei fascinante, porque a apresentação desses novos ambientes, desses novos personagens é muito bem feita, e a gente acaba precisando desse tempo de duração, desse tempo com esses personagens novos, para a gente se acostumar com eles, para que eles não sejam simplesmente jogados na trama e deixados por aí. Mas a gente aprende a se importar com esses novos personagens, a mitologia é fascinante, a gente consegue realmente se sentir cada vez mais imerso nesse universo. E eu acredito que é por isso que o James Cameron ressuscitou essa franquia, mesmo depois de 13 anos do primeiro filme. Ele gosta dessa imersão, ele gosta de imergir o espectador no universo dos filmes dele, e isso funcionou bastante em Avatar 2. As mensagens de colonização, imigração, preservação da natureza todos esses temas que têm a ver com planetas ou povos que não são os nossos, né? Terras ou povos que não são os nossos, que estavam presentes no original, ainda se mantêm presentes aqui, mas o que faz a diferença na sequência são os temas que são as partes que ajudam a desenvolver os temas de família e paternidade, porque não é só através do Jake Sully que esses temas de família e paternidade são explorados. Não vou falar através de quem, mas tem várias vertentes em que esses temas são explorados. Então é uma coisa que realmente fez a diferença no roteiro da sequência. Porém, o fato de ter mais 3 sequências a caminho, né, nos faz imaginar se o James Cameron tem algo de realmente novo a dizer nessas 3 outras sequências que vão lançar aí a cada 2 anos, ou se vai ser mais do mesmo, e só evoluindo no aspecto tecnológico, né? É uma coisa que eu espero que não aconteça. Eu espero que James Cameron arrume um jeito de fugir dessa fórmula, de fugir mesmo que seja de uma forma drástica, mas pelo menos desviar um pouco, para realmente oferecer algo novo, para que as críticas não sejam tão fortes em cima desse filme, porque é um filme muito bom, tem muita coisa boa para tirar desse filme, mesmo que seja basicamente a mesma narrativa do original, tem muita coisa boa para se tirar desse filme. Bom, no elenco, a gente tem o retorno de vários atores chave do primeiro filme, né? O Sam Worthington, que interpreta o Jake, a Zoe Saldana, que interpreta a Neytiri, a Sigourney Weaver, que interpreta a Doutora Grace, né? E o Stephen Lang, que interpreta o Coronel Quaritch. Bom, quem viu o primeiro Avatar sabe o destino dos personagens da Sigourney Weaver
e do Stephen Lang, né? Então eu não vou falar como eles retornam nesse filme para manter o mistério, né? Manter o suspense. Mas são os novos nomes no elenco, os novos nomes nesse universo que acabam roubando a cena. Bom, primeiro, a gente tem o Cliff Curtis e a Kate Winslet, sim, a Kate Winslet de Titanic, como os líderes da tribo do Recife de Pandora. E mesmo que eles tenham pouco tempo de tela se comparado aos personagens da trama original e aos filhos dos personagens, eles conseguem ter uma certa imponência, porque eles, né, acima de tudo, são os chefes da tribo do Recife de Pandora, né? E eles, ao mesmo tempo, conseguem refletir os mesmos dilemas que os protagonistas, né? Que o Jake e a Neytiri, porque eles também são pais. Por isso que eu estou falando. Tem várias vertentes sobre quais os temas de família e paternidade são trabalhados na trama. E os personagens do Cliff Curtis e da Kate Winslet são prova disso, né? Porém, o melhor desempenho vem dos atores que interpretam os filhos dos protagonistas. E uma curiosidade que eu achei bem legal é que a grande maioria deles faz a estreia na atuação nesse filme. E isso eu achei muito legal. Eu gostaria de dar um destaque especial para o Britton Dalton, que faz o filho do meio, do Jake e da Neytiri, que ele tem um dilema muito legal e ele tem tipo uma subtrama que é só dele, ele tem um desenvolvimento primordial para a trama e eu gostei bastante do desenvolvimento dele. E eu também gostei muito do Jack Champion. Ele é um personagem que o menos que você souber dele antes de ver o filme, melhor, mais prazerosa vai ser a sua experiência, então eu só falo que o desenvolvimento dele é muito bom e ele promete ter um papel muito grande aí nas sequências. Uma ressalva que eu deixo é com a Sigourney Weaver. Ela interpreta a melhor personagem do filme. Eu não vou falar qual personagem que é, vocês vão identificá-la bem facilmente. Mas, tipo, o problema dessa personagem é que se você comparar a idade que a personagem deveria ter, que é por volta dos 15 anos, com a idade que a Sigourney Weaver tem, que é literalmente 73, fica meio que descaracterizado, sabe? A fisionomia da personagem corresponde à idade que a personagem tem, mas a voz parece que ela tem, tipo, 30 anos a mais, sabe? E isso era algo que podia ser facilmente remediado com a escalação de uma atriz mais jovem para fazer o papel, né? Isso, pra mim, foi meio que um vacilo aí do James Cameron e do pessoal do casting, né, do filme. Mas, tipo, eu fico de boa, porque pelo menos eles conseguiram entregar pra Sigourney Weaver a melhor personagem do filme, então é isso. Porém, assim como no primeiro, o destaque em Avatar: O Caminho da Água é o visual, porque ele conseguiu evoluir no que o primeiro construiu, né, nos aspectos de tecnologia e efeitos visuais, tanto que as sequências não aconteceram até o James Cameron ter as tecnologias necessárias para filmar as cenas subaquáticas, né? E essas cenas, esse visual também consegue remeter a obras anteriores do James Cameron, como Titanic. As cenas subaquáticas são uma obra-prima à parte. Por quê? Porque a direção de fotografia do Russell Carpenter, que inclusive foi o diretor de fotografia de Titanic, e da equipe de efeitos visuais conseguem dar vida a esses ambientes subaquáticos. É um negócio que, tipo assim, você tem que ver pra crer, porque é literalmente muito lindo mesmo. Tipo, pra mim, Avatar: O Caminho da Água já ganhou o Oscar de melhores efeitos visuais e merecidamente, na minha opinião. E esse é um filme onde o 3D realmente faz a diferença. Diferente de vários filmes que usam essa tecnologia no cinema, né? Porque o 3D consegue fazer com que tudo aquilo que está sendo mostrado na tela, né? Porque grande maioria é CGI, é efeitos visuais, porque ao contrário do primeiro a gente não tem muitas partes em live action, então grande maioria é efeitos visuais, né? E o 3D faz tudo isso parecer menos artificial, na grande maioria das cenas. Tem algumas exceções, que às vezes ficou artificial até demais. Mas, na maioria das vezes funciona. E isso faz toda a diferença.
A trilha sonora original do Simon Franklin, né? Infelizmente ela não consegue ter o mesmo nível de grandeza do que a trilha sonora do James Horner, que foi o compositor que faleceu há pouco tempo atrás, foi o compositor do Avatar e do Titanic. A trilha sonora da sequência não consegue reter a mesma grandeza da trilha sonora do James Horner, mas consegue ser uma bela homenagem ao que ele criou no original. Resumindo, a narrativa pode até ser a mesma e o visual pode parecer um pouco artificial às vezes, mas a direção do James Cameron e a imersão completa do espectador em Avatar: O Caminho da Água faz com que o filme pareça algo genuinamente novo, ao invés de uma mera cópia do original, e acaba sendo uma das melhores experiências cinematográficas dos últimos tempos. Eu recomendo que vocês vejam na maior tela possível e em 3D. Não deixem sua experiência ser incompleta, vejam em 3D, porque vale a pena. Bom, eu termino essa resenha com uma nota 8,5 de 10, mas antes de terminar esse vídeo, eu queria fazer um leve discurso aqui, que eu tenho guardado na minha cabeça e é algo que tem, me preocupado muito em relação ao Oscar, porque filmes blockbuster, como, por exemplo, Avatar: O Caminho da Água e Top Gun: Maverick, estão sendo aclamados como um dos principais concorrentes ao Oscar de melhor filme. Eu, João Pedro, um crítico, só um crítico, eu acho que esses filmes, mesmo que eles tenham seus méritos, e são muitos, muitos mesmo, eu acho que eles não têm o cacife para serem indicados a melhor filme. Só porque eles são as maiores bilheterias do ano ou as melhores experiências cinematográficas do ano, não significa que eles são dignos de uma indicação a melhor filme. As histórias de tanto Top Gun: Maverick quanto Avatar são bem rasas, são bem superficiais. O que vale esses filmes realmente, o que faz esses filmes valerem a pena são os aspectos técnicos. Então esses aspectos técnicos têm que ser reconhecidos. Mas o filme como um todo, juntando a narrativa com as atuações, com os aspectos técnicos, nem tanto. Porque tem tantos filmes, especialmente tantos filmes independentes, que são tão bons, mas tão bons, que são completamente ignorados nessas premiações. Uma coisa que tem me entristecido, infinitamente é a falta de indicações para filmes de terror ao Oscar de melhor filme. Por exemplo, esse ano teve dois filmes que eu considero filmes de terror, filmes ótimos de terror, que poderiam facilmente ser indicados a melhor filme, mas provavelmente não vão ser por causa desses dois filmes, que são Pearl, do Ty West, com a atuação tremenda aí da Mia Goth, e Até os Ossos, que é o romance do Luca Guadagnino, que estrela o Timothée Chalamet e a Taylor Russell como um casal de jovens canibais que viajam pelos Estados Unidos em busca do pai da personagem da Taylor Russell. Tem resenha, inclusive, de Até os Ossos no blog. E são filmes que eles realmente tentam investir em algo original, coisa que o Top Gun e o Avatar só fazem no visual e não na narrativa. Já o Pearl e já o Pearl e o Até os Ossos, eles investem em algo original na narrativa. E isso pra mim, vale muito mais a pena ser reconhecido como um indicado a melhor filme do que um mero blockbuster que pessoas consideram uma ótima experiência cinematográfica. Porque se fosse indicar todo o filme que seria uma boa experiência cinematográfica, a gente teria uma porrada de filmes de super-heróis indicados a melhor filme. Vingadores Ultimato, Logan, Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, vários. E a gente não teve nenhum desses. Então, o que faz Top Gun, Maverick e Avatar: O Caminho da Água serem diferentes desses filmes de super-herói e esses filmes não serem indicados a melhor filme e Top Gun e Avatar serem? Então, é uma coisa que eu fico triste, porque tem vários cineastas aí que estão emergendo, por exemplo, a Charlotte Wells,
que fez um filme de estreia tão bem feito que você nem consegue acreditar que é um filme de estreia, que é o After Sun, que é um filme independente maravilhoso, para mim é um dos melhores filmes do ano. Tem o Pinóquio, do Guillermo del Toro, que é uma animação belíssima. É uma coisa que, tipo assim, eu precisava ter visto no cinema. Pena que eu moro aqui em Goiânia e não foi exibido aqui, mas é uma coisa muito linda de se ver. É uma coisa que o Del Toro queria fazer faz muito tempo, faz 14 anos que ele tem esse projeto como planejamento, né, dele. E é uma coisa que eu queria muito que fosse indicado a melhor filme. Filmes internacionais, Nada de Novo no Front, da Alemanha, Decisão de Partir, da Coreia do Sul. Tem o RRR, da Índia, na Netflix, que está sendo muito bem recebido pelas premiações. E é uma coisa que, tipo, na minha opinião, a academia poderia mudar o ponto de vista deles, desses blockbusters, desses filmes com um orçamento maior, e direcionar um pouco para esse lado mais independente, menos reconhecido, e realmente quebrar essas barreiras, sabe? As barreiras da legenda, as barreiras de que a animação é filme para criança e só deve ser indicada a melhor animação e não a melhor filme, de filme independente, né? De deixar os filmes independentes só para as premiações de cinema independente e não trazer elas para o Oscar de melhor filme. Isso é algo que eu acho que eles têm que superar. Bom, é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por terem assistido até aqui. Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam, por favor, ativem o sininho para vocês ganharem todas as notificações que virão. Sigam o blog nas redes sociais, porque isso me ajuda bastante. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, né, eu termino essa resenha com uma nota 8,5 de 10 para Avatar: O Caminho da Água. E até a próxima. Falou!